This is Sparta! Independência ou morte! It's one small step for man. I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Bem, amigos do Fronteiras do Tempo, quanta emoção! Estamos aqui hoje com Marcelo Beraba. Muito bem, C.A. Estamos aqui, o professor treinou a gente muito bem. Vamos lá, porque, relembrando o grande Vicente Mateus, quem tá na chuva é pra se queimar. Estamos aqui também, diretamente de Franca, no interior de São Paulo, com Marcos Sorrilha. A gente veio aí pra contribuir, o jogo vai ser difícil, mas obedecer o que o treinador falou e ficar de olho no editor. Importante são os 3 pontos. Importante são os 3 pontos, obviamente. E diretamente de Gaspar, em Santa Catarina, o capitão William Spengler. Só que é sua, tá? Sai! Sai! Quem é que sobe? Ouvinte, como você tá vendo, nós estamos aí num episódio mais descontraído, que nós vamos falar da história das Copas do Mundo, né, com essa turminha do barulho aprontando altas confusões. Exatamente, estamos aqui de volta com nossos parceiros, nossos amigos, o Marcos e o William. Vamos ver como é que vai rolar essa bola aí, falar das histórias das Copas, das nossas memórias, nossa relação com as Copas. E eu particularmente tenho uma relação muito interessante com a Copa, porque é a hora que eu fico mais retardado, torcedor de futebol, assim, básico, com vuvuzela, aqueles que usam a mesma cueca todo dia no jogo, essas coisas tudo aí. Momento confissão, hein? Momento confissão. Total. Então a bola vai rolar logo depois dos nossos recados. Eu sei que vou o coração batendo a mil, é taça na raça, Haja coração! É um momento muito dramático! Chegamos à sessão de recados aqui do Fronteiras do Tempo por esse clima futebolístico. E hoje eu tô sozinho aqui só para dar uns recados rápidos, tá? Só para você saber como entra em contato conosco. A forma mais intimista de falar conosco é por e-mail. Então você pode escrever um e-mail pra gente para o fronteirasnotempo@gmail.com. E aí nós demoramos para responder, mas nós respondemos. Nós lemos todos os e-mails enviados. Uma maneira muito bacana de ampliar a discussão do podcast é indo na seção de comentários do portal Deviante, no deviante.com.br, e comentar lá. Os últimos episódios estão bombando de comentários, a discussão tem crescido, isso nos alegra muito, porque é uma forma do podcast produzir novos conhecimentos, trazer dúvidas, questionamentos, porque a ideia é justamente essa, que a gente possa iniciar a conversa, e essa conversa tem desdobramentos. Nós adoramos a interação pelo portal Deviante. Tá? Então já falei do e-mail, já falei do portal Deviante, aí agora também tem as nossas redes sociais. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, faça 2 coisas no Facebook. Primeiro, curta a nossa página, facebook.com.br/Fronteiras no Tempo, curte na nossa fanpage e viu nosso episódio publicado? Compartilha. Isso é bastante importante para nós, porque é uma forma do podcast chegar à timeline de outras pessoas e mais gente saber que a gente existe, que o podcast existe. Apesar do podcast ser uma mídia que muita gente gosta, por incrível que pareça, ainda é pouco conhecido por um grande público. Então ajude a divulgar a mídia podcast curtindo a nossa fanpage, curtindo os outros fanpages do Portal Deviante, divulgando aí também os podcasts, que pra gente é bem importante. facebook.com.br/Fronteiras no Tempo. A nossa outra rede social é o Twitter. Você pode ir lá seguir a nossa arroba, que é @front, com temudo, no tempo. @front no tempo. Você pode também seguir o Marcelo Beraba, que é @MarceloSilva79. A minha arroba é @CésarAgenor. Eu sou o vilão da novela mexicana.
Você pode nos seguir aí no Twitter, a melhor rede social. Além disso, você pode também mandar para nós uma mensagem de áudio ou de texto, porque finalmente o WhatsApp do Fronteiras do Tempo foi recuperado. O número é 13 99204 0533. Vou repetir, estilo Lombardi, hein? 13 99204 0533. Se acertar menos, leva. Se acertar mais, leva também. Tirando a palhaçada de lado, uma outra rede social que é interessante para nós também, que você assine o nosso canal, é no YouTube, youtube.com/fronteiras no tempo. YouTube, vamos falar em português mesmo, youtube.com/fronteiras no tempo. Assine o nosso canal. Muita gente conheceu o Fronteiras no Tempo pelo YouTube, porque a gente também publica o podcast lá. Lembrando que o podcast sai sempre com um mês de delay em relação ao site. Então, esse é o episódio número 26. Quando nós lançarmos o 26 no site, vai estar sendo publicado o 25 no YouTube. Então, se você está ouvindo aqui o episódio 26 daqui no futuro, daqui um mês no YouTube, você já sabe que já vai ter episódio novo no site. Então entra lá no Deviante, baixa o nosso episódio, nos assine no iTunes e não se esqueça, dê 5 estrelas para nós também, tá? Pra gente poder aí aparecer na primeira página, ter mais divulgação. Se você for procurar por nós no iTunes, você vai ver que tem 2 Fronteiras do Tempo. É o mesmo podcast. Acontece que o podcast que tem o logo mais atualizado, que tem a ampulheta, é o que atualmente é o principal feed nosso, né? A principal assinatura é o oficial. O outro ainda pertence ao antigo e daqui a um tempo ele vai parar de ser atualizado. Então, se você assina o nosso antigo, já assina o novo para você receber as notificações, ter lá o episódio. A mesma coisa nos outros agregadores de podcast, né? Então, procure por Fronteiras no Tempo. Na dúvida, assina os 2, porque em breve só um vai estar funcionando. Vai ficar mais fácil. Existe também aqui uma forma de apoio, um financiamento coletivo a esse projeto, que é no Padrim. Padrim é uma forma de apadrinhamento do podcast. Então você pode acessar lá o padrim, com M no final, .com.br/fronteiras no tempo e dar uma contribuição para nós mensal. Ela pode ser a partir de R$1, R$5, R$10, R$25, R$50, o que você puder contribuir. Não é pra gente ficar rico, não é pra ter fins lucrativos, mas para pagar os custos do editor, né, que não fica barato. O site antigo ainda está no ar, nós temos um contrato, temos que manter aquele servidor pago, não dá para cancelar agora. Então isso é importante também pra gente ter esse apoio. E aí nós já estamos produzindo o Fronteiras e o Historicidade. Conforme nós formos atingindo outras metas, novas atrações chegarão. Quem sabe nós teremos aí atrações semanais no feed para você poder escutar coisas sobre história semanalmente. Nós temos um outro projeto que está aí na gaveta ainda, mas quem sabe em breve um piloto, alguma coisa saia, dependendo do número de padrinhos que entrarem. Gosta do nosso projeto, tem disponibilidade, uma coisa que não vai pesar no seu bolso, fica livre também, nos apoia aí no Padrim. E falando em Padrim, eu gostaria muito de agradecer as nossas madrinhas e os nossos padrinhos nesse espaço. Ao Anderson Garcia, ao Caio Sérgio, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Ettore Ritter, Yara Grise, Manuel Macias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valência, Rafael Higino Serafim, Rafael Oliveira, Raul L. Borges, Renata Chances, Renata Sanches, Wagner Andrade, William Scaquetti, William Spengler, Yuri Morales e a 2 padrinhos recentes que nós mencionamos até no episódio passado, que mandou um e-mail maravilhoso pra gente. Agradeço novamente aqui. E um outro padrinho novo também, que pediu para não ser identificado. Os 2 pediram para se manterem anônimos, só querem aí contribuir de coração pra gente, né? Então, fica aí o nosso agradecimento, vocês sabem quem vocês são. Muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas que nos apoiam. E espero aí que eu fique na próxima vez, a gente tem que criar uma sessão específica lá no final, só para falar o nome de todos os padrinhos. Então, gente, tô vendo ali que os times estão entrando em campo, tá todo mundo já posicionado. Bora pro episódio.
Futebol é um esporte que desperta muitas emoções. Sem usar o chavão do Galvão Bueno, né? O haja coração, é muita emoção. O futebol é um esporte mais do que centenário, que é o esporte mais praticado no mundo. Se tirar o badminton, que é praticado pelos chineses, mas pela maior variedade de culturas, de populações, é o esporte mais praticado do mundo, que tem na Copa do Mundo o seu momento auge. A cada 4 anos, o Brasil, por exemplo, para e o mundo fica todo atento à TV para ver esse espetáculo aí do futebol. Então vamos começar batendo esse papo sobre esse esporte bretão, falando um pouco das origens, não é? Sim, como não? É um esporte que está aí, então, presente no nosso cotidiano e que tem muito a ver, no caso, nós brasileiros, né? Tem uma relação muito grande com a nossa identidade, né? Todo brasileiro é um técnico de futebol, né? Todo mundo sabe os chavões, todo mundo participa de alguma forma, querendo ou não, né? E é um esporte que, por mobilizar muita gente, muito dinheiro também, né? E envolve muitas paixões. Como é que... Vamos pensar aqui um pouco, então, como é que começou tudo isso? William. Isso. O que você tem a nos dizer sobre o início do esporte, quando... A origem primordial. A origem do futebol moderno, nós sabemos que é na Inglaterra, a gente comenta um pouco sobre isso logo em seguida, mas alongando bastante para trás, nós temos algumas fontes que mencionam a China imperial, também mencionam os maias, uma espécie de futebol, claro, não aquele que nós estamos acostumados a assistir ou a saber, mas também a Grécia Antiga, então você tem raízes bem profundas. Quase todas as civilizações, em algum momento, terá um jogo, seja ele cerimonial ou não, muito parecido ao nosso futebol. Comenta-se muito, né, Marcos, entre os maias também, o jogo de bola, né? Isso. Eu já vi várias versões sobre como seria esse jogo de bola, né? O que eu vi comentários sobre é em que eles jogavam, se você tinha 2 templos, né, um de cada lado, e eles jogavam com a bola, tinha que passar por um arco que ficava no centro desse campo, como se fosse uma espécie de basquete, assim, né? Então a bola ficava, o arco ficava no alto e eles tinham que jogar a bola por meio dele, usando os quadris, né? Nossa. E aí eu até brinco que seria então não só um dos pais, né, um dos ancestrais do futebol, mas também do quadribol, porque era jogado com o quadril. Mas o curioso eu fiquei pensando nisso. O curioso disso, entre eles, é que geralmente o capitão do time que ganhava era oferecido em sacrifício, né? Mas assim como o William disse, é uma das muitas civilizações, muitas culturas que desenvolveram o jogo com bola, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Se for voltar muito, assim, pensar bem profundo, assim, nós humanos, a gente joga muito, né? Desde que a gente começou a se formar, assim, enquanto civilização, sociedade. Faz muitos jogos para aprender, inclusive, aprender a caçar, para aprender a viver, para simular situações, né? Da realidade. Jogos que esse aspecto lúdico, né, faz parte, é uma parte muito importante, né, da formação das sociedades humanas, todas elas. E aí a gente vai encontrar uma série de exemplos no tempo, no espaço, de gente que joga com o pé, com a mão, enfim, de todo jeito, né. Mas foi lá no século XIX, né, que a coisa começou a andar melhor, né, a ficar mais parecido com o que a gente tem hoje. Isso, e aí eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nos esportes em geral, mas como é o futebol, o esporte que eu mais gosto, porque ele nos permite pensar um pouco a história, já que você tem um podcast de história, né? Porque ele tem tudo a ver com a modernidade, se você for parar a pensar, que é a racionalização das coisas, a racionalização do Estado, da sociedade. E aí chega no século XIX, esses esportes que eram praticados de maneira mais variada, sem regras estabelecidas, segundo tradições locais, vai exigir, nesse mundo racional, uma racionalização, uma padronização, quais são as regras, né? E aí, então, vai surgir a necessidade de se criar uma regra que pudesse ser compartilhada por todos, né? Ao mesmo tempo que o esporte vai ser incorporado pelo próprio Estado, e aí o esporte de maneira geral, né, como forma de dar vazão à violência, como forma de controle da violência social, né. Norbert Elias, inclusive, tem alguns estudos sobre isso, demonstrando como o esporte foi visto, e o futebol na Inglaterra, né, o futebol e o rugby, como uma maneira de dar vazão a essa violência de uma maneira institucionalizada e dentro de controle. Sim, e soma-se a isso também, Marcos, você está comentando,
comentando, o fato de nós termos a Inglaterra como um império. E este esporte, este modelo de civilização, né, de uma sociedade civilizada, de violência controlada, os esportes como algo que vai mexer também com uma questão de disciplina do próprio questão do corpo, os esportes, o remo, que é super tradicional, o próprio futebol e outras modalidades esportivas também passam a ser exportadas do ponto de vista cultural e também pelas colônias. Aí você vai ter algumas que vão se adaptar mais ao rugby, outras ao cricket, mas o futebol também se espalha como nos países em que a Inglaterra tinha muita influência, como o Brasil, por exemplo, esses esportes aí vão se espalhando, essa ideia da prática esportiva como algo ligado à ideia de civilização. É muito ligado também a essa ideia do Império Britânico. E aí uma coisa só para observar, que eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que o futebol tem um capítulo à parte que ele se torna um esporte de operários muito cedo, né? Então, ele não vai necessariamente se expandir dentro dessa lógica da expansão burocrática do Império Britânico. Porque aí, essa expansão do Império Britânico exporta, basicamente, burocratas, né? E esses burocratas não jogam futebol. Então, eles jogam esportes de elite ou esportes mais aristocráticos, como é o próprio rugby. E aí, a expansão do futebol vai se dar com a expansão do operariado na virada do século XIX para o século XX. Então, principalmente os italianos, onde as colônias italianas vão chegar com maior força, o futebol também vai, porque é o grosso dos operários que estão se mudando, né, nesse momento de expansão do capital e de industrialização em outros países. Porque se você for pegar a história do rugby e do futebol, eles nascem juntos, porque era um esporte que era praticado tanto com as mãos quanto com os pés, né? E aí chega um determinado momento que esses esportes têm que se separar. E o rugby tem aquela ideia de ser muito aristocrático. O cara que joga rugby não recebe salário até hoje, porque ele é um nobre, ele não precisa de dinheiro. E os trabalhadores falavam, olha, meu amigo, desculpa, mas eu tenho que trabalhar, não tem como eu viver de nada e brincar de jogar bola todo final de semana. E aí os operários queriam ser remunerados. E uma das primeiras coisas que vai acontecer na separação do rugby pro futebol é que o futebol aceita quem ganha para jogar. E aí os operários optam pelo futebol. Então isso está, por exemplo, naquele livro do Hobsbawm, O Mundo dos Trabalhos, que ele vai falar assim, ó, é só olhar para os times ingleses e você vai ver que as principais potências de futebol se desenvolveram em fábricas ou em cidades industriais, como Manchester, Liverpool, e o Arsenal não tem esse nome à toa, né? Porque era uma fábrica de arsenal, de exército. Então, o futebol, na virada do 19 para o 20, quando o capitalismo se expande não só pelos impérios, mas agora também pelas indústrias, o futebol vai ser levado pelos operários, né? Então, a colônia espanhola, a colônia italiana, a colônia alemã, que vão fazer o futebol pegar no Brasil. Porque ele chega como um esporte aristocrático, lá do Charles Miller, mas depois ele vai se tornar mais forte e popular à medida em que ele ganha também personagens mais populares. Isso que você falou, Marcos, interessante da chegada do Brasil, né? Futebol, primeiro como um esporte aristocrático, né? Uma coisa que era para poucos, depois passando por conta das influências dos imigrantes europeus, se popularizando. Mas que enfrentou por um bom tempo um problema racial típico ali do começo do 19, do 20, né? Que era esse de um esporte que seria para brancos, né? Que haveria dificuldade para a inserção dos negros. Apesar de eles participarem, de jogarem, né? E aí a gente tem todas aquelas histórias dos clubes que não aceitavam negros, outros que passavam pó de arroz na cara pra disfarçar, enfim, todas essas coisas. Além do que, tinha também muita gente que não acreditava, né, no esporte, vamos dizer assim, que achava que aquilo podia fazer mal pro corpo humano. Isso na primeira metade do século XX ainda existia uma discussão médica sobre isso, né? De que esse excesso de esforço poderia prejudicar o desenvolvimento do corpo e tal, no sentido mais assim, de desgastar, que a gente não seria feito para isso. Uma crítica médica, política também, já vi gente dizendo isso, né, por ser um esporte que não se adaptaria, não seria bom pro Brasil, né. Mas ele foi ganhando espaço, né, já na primeira metade, primeiras décadas do século XX aqui no Brasil já era bastante popular. E também popular em bairros operários, né, em times de várzea, né, a famosa várzea em São Paulo, por exemplo, já tem vários times aí
que nascem na Várzea que eram ligados a uma indústria incipiente, né, no começo do século XX, e depois a questão vai se transformando. E também uma outra característica no Brasil, que também muitos deles eram associados a jovens que tinham clubes de remo e que depois trazem o futebol para dentro desses clubes, né? Os clubes de regatas, né? Exatamente, Isso. Clube de Regatas Flamengo, por exemplo, o mais famoso deles, né? O Vasco da Gama, né? Outros clubes assim. Botafogo de futebol e regatas, sabe? Isso também, né? Quer dizer, você tem Meu todo pai deve saber. E aí, você vai poder falar do seu pai também, Will. Deve ter histórias interessantes aí nesse episódio. Sobre o seu pai, não é? Meu pai foi árbitro por um bom tempo da Federação Catarinense de Futebol. Que maravilha. Desde que você não seja o filho dele. Rolou uma história em off aí. Vou abrir pra galera, Will. Rolou uma história em off que o Will ia pros estádios lá de Santa Catarina. E aí, obviamente, que a mãe do juiz, ela é objeto, assim, de grandes elogios pela torcida, não é? Sempre. E aí, o pequeno Will ficava gritando na arquibancada, né? Minha avó não, minha avó não. Não dá. A primeira coisa que você faz quando entra no estádio e aparece o juiz é começar a xingar ele, né? Não tem jeito. Pois é. Principalmente em cidade pequena, assim, eu fazia muito isso lá em Franca. Olha só, hein? Entrava o juiz e... mas você As vai na máscaras onda, né, caem, cara? tá vendo? Você vai no efeito. Você começa a xingar. Primeiro verniz. Social, hein? Exatamente. Eu só ponho. Ô César, mas você estava comentando aí dos clubes de regatas, porque é justamente isso, esses clubes já existiam antes do futebol chegar, né? Sim, então por isso o Flamengo comemora tantos anos do clube, depois tantos anos do clube depois que teve o futebol. Porque era isso, assim, o esporte chegou primeiro por grupos ligados à elite, onde praticavam dentro desses clubes sociais o esporte, só que ele, com a chegada desses operários, ele começou a ganhar popularidade também. E aí os trabalhadores se misturaram aos trabalhadores negros e foram jogando bola e tudo mais. E aí, para jogar nesses clubes, era preciso burlar esses preconceitos da época de maneiras até bastante curiosas, como é a famosa história do pó de arroz, né? Que aconteceu no Fluminense, que jogaram pó de arroz num jogador mulato para ele não parecer negro. E aí, ele poder frequentar o clube social. E o que acontece, então, é que nesse primeiro momento, dentro da política da nova república, né, de branqueamento e tal, o futebol ele é visto assim como um tipo de cricket, né? Um esporte de elite europeu que veio e vai passar rápido. É uma moda passageira, né? O que não acontece. E por outro lado, outros defendiam que era um esporte estrangeiro, não era um esporte legitimamente brasileiro. Então ele não poderia se transformar em um esporte nacional. E que o esporte nacional era a capoeira, apesar dela também ser proibida. Então eu acho a Primeira República ela é uma esquizofrenia, né? Entre o que se quer ser e o que o Brasil era, né? E aí, então o futebol ele vai ganhando esse espaço e depois vai ter um prato cheio pro varguismo, né? Porque ele mistura essa questão do estrangeiro, mistura esse gosto da classe alta pelo esporte, ao mesmo tempo de que é o esporte mais popular, apesar de que naquele momento não era o esporte que o Brasil tinha melhores resultados. Exatamente, né? E foi justamente nesse ponto, Marcos, eu falei a questão do Império Britânico espalhando a sua prática esportiva. Você pegar alguns outros clubes no Brasil, eles vão ser clubes de esporte. E o esporte, inclusive escrito em inglês, né? Como o Esporte Clube Corinthians Paulista, ou o Esporte de Recife, né? Não é o esporte com E, né? É o esporte com S. Justamente nessa onda cultural de influência especialmente britânica. Na época os jornais falavam assim, vai acontecer um match, né? Entre o time, TAM, versus o time, eles usavam várias linguagens, né, em inglês. Ficou uma aí, que é o corner, por exemplo, né, vai bater o corner, até hoje a gente usa isso pro escanteio. E se utilizava futebol, né? Isso. Sim. Tem alguns clubes que ainda usam, se eu não me engano. Provavelmente herança dessa época. O Grêmio eu acho que é futebol. Acho que o Grêmio é assim. nome. Sim, acho que sim. O Grêmio é futebol também, né? E o Internacional, ele nasceu justamente na contrapartida, né? O Grêmio era um clube que não aceitava negros, e o Internacional de Porto Alegre dizia que aceitava gente de todos os povos, né? Por isso que era internacional. Né? Olha que a questão interessante é do próprio título do clube, né? Como mostra um Brasil do começo do século XX, e tem questões de racismo presentes até hoje, mas isso é uma discussão para um outro momento, mas que como isso era ainda mais marcado, né? Nessa virada do Brasil. Mas, senhores, né? O assunto hoje também...
Só pra encerrar aí, só desculpa, eu tô mega chato hoje porque isso é um assunto que me empolga muito. Fala. Não, mas tem um livro da Manda aí. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Ninguém mandou me chamar. Não, cara, assim, só pra não passar batido, só desse tema, tem um livro clássico chamado O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues. Ah, sim, é verdade. E ele é um livro que ele é interessante porque ele narra essa questão de como o negro se envolveu com o futebol no Brasil, e na primeira edição dele, ele vai falar que o Gilberto Freire tinha razão, que o Brasil era o país da democracia racial, e isso estava provado pelo futebol, porque o negro podia ascender socialmente por causa do futebol. Bom, pausa, vem a Copa de 50, o Brasil perde no Maracanã, o culpado vai ser quem? O Barbosa, que era goleiro negro. Aí ele faz uma segunda edição do livro dizendo: eu estava errado, o Brasil não é uma democracia racial, aqui a culpa é sempre dos negros. E aí faz um novo prefácio falando sobre essa questão do racismo, isso na década de 50, né? Então eu acho um livro muito interessante e às vezes muito pouco falado. Geralmente se fala do futebol, se fala do irmão, né? Que é o Nelson Rodrigues. Mário Filho, que inclusive dá nome ao estádio popularmente conhecido como Maracanã. Exatamente. Eu acho que esse é o gancho perfeito para falarmos de Copa do Mundo. Exatamente, isso que eu... É verdade. Nós vamos ter a formação das associações de futebol nacionais, ou pelo menos daquele órgão que congrega dentro de cada país a prática do esporte, logo na esteira da primeira associação sendo formada, que foi a inglesa. Então, antes da virada do século XIX para o século XX, nós vamos ter inúmeros. E da Europa, nós temos também, claro, a Argentina, o Chile, Suíça, Bélgica, Itália. Aqui no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol, não aquela que nós temos hoje, com as características de hoje, mas a raiz do que seria a CBF data de 1919, enquanto que a FIFA, fundada na Europa, recebendo aí ainda poucos países, foi fundada em 1904. Isso. E era CBD na época, né? Confederação Brasileira de Desportos. E vai ser CBD por um bom tempo, né? Sim, sim. Por um bom tempo. E aí a gente acabou de falar da FIFA, Will. A FIFA, para todo mundo sabe hoje em dia, que é a entidade que organiza, então, um Mundial de Futebol, né? A Copa do Mundo, o Campeonato Mundial em que reúne seleções nacionais, né? Que vão lá disputar por um período, uma contra a outra, num torneio normalmente de tiro curto, para saber, então, quem é a melhor seleção daquele quadriênio, quem é campeão do mundo. E essa Copa do Mundo, ela tem uma história, não é? E ela vai ter ali as suas primeiras edições ainda no começo do século XX. A gente podia falar, aproveitar que você falou da FIFA, Will, como é que essa federação se organiza e a partir daí começa a organizar esse torneio? Interessante que antes da Copa, a seleção que era considerada campeã mundial de futebol era aquela que havia sido medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos. E a discussão sobre a Copa começa em 1928, na Holanda, quando o presidente da FIFA, um francês, que todo brasileiro já ouviu falar, normalmente de modo nostálgico e depressivo, chamado Jules Rimet, que era o nome da taça que depois foi devidamente afanada derretida da CBF, né? Perdida entre chifres, né? Entre aspas. Isso. Ele solta a ideia de criar um torneio à parte. Então, não levar em consideração a Olimpíada, mas sim criar um torneio específico para o futebol. No seu berço de origem, a FIFA terá 7 seleções só. Isso em 1904, e à medida que o tempo vai passando, a gente tem um tempo muito pequeno. Ela vai começando a receber mais e mais delegações, vamos dizer assim. Então, em 29, numa reunião em Barcelona, se bate martelo e se escolhe a primeira sede, que não foi na Europa, como muita gente poderia pensar, mas sim na América do Sul, no nosso vizinho aqui, na antiga Cisplatina, que foi o Uruguai. E por que o Uruguai? Bom, centenário da independência do país, e também nós já tínhamos a mítica da Celeste Olímpica pelos 2 títulos olímpicos de futebol que a seleção uruguaia havia conquistado em 1924 e 1928. Então ela era bicampeã olímpica. Foi jogar em casa, entrou como favorita, né? Nós temos que lembrar também que a travessia do mundo ainda era difícil nessa época. Então muitos europeus vão ficar de nariz torcido com essa escolha, porque a viagem até o Uruguai levaria cerca de 2 meses
E a imensa maioria dos atletas eram amadores, eles não sobreviviam do futebol, vamos dizer assim. Então como é que você vai largar tudo, atravessar o Atlântico, permanecer fora aí por 2 meses e depois... E aí, como é que fica a vida? Não, 2 meses não. 2 meses pra vir, 1 mês jogando, mais 2 pra voltar, quase meio ano fora pra jogar, 6 meses aí de turismo. Aliás, isso foi um dos grandes empecilhos para que a Copa acontecesse antes, né? Já em 1906 teve um esboço de um campeonato já, assim, o regulamento montado, e justamente essa questão das distâncias foi um empecilho para que acontecesse a Copa naquela época. E durante muito tempo se discutiu se daria certo ou não, e aí, com a adesão do futebol nas Olimpíadas, isso acaba crescendo aos olhos de ser um evento de fato possível, né? Como o Will lembrou aí de 1924 e 1928. Mas essa questão da distância, ela era de fato um dos maiores empecilhos, até mesmo para que a Copa tenha demorado para acontecer a sua primeira edição. E de fato, né, assim, o Jules Rimet vai ser um camarada que vai entrar na FIFA na década de 20 e vai mudar a história do futebol. E essa distância era proporcional ao gasto que uma seleção teria para se deslocar da sua sede, como por exemplo, vir para a América até o Uruguai. Era muito caro. E a gente ainda fala em futebol amador. Existia o amadorismo. Tanto é que para essa primeira edição, quem é que se apresentou? Todos os países que faziam parte da FIFA foram convidados. Os que primeiro manifestaram a vontade em jogar, claro, foram os times da América. E os times europeus só vão aderir quando a FIFA diz que vai bancar tudo. Banca a Copa, banca a viagem, todos os gastos. Aí a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Dizem que o governo uruguaio também ofereceu uma grana alta, né? Por conta do seu centenário de independência. Olha, que novidade, não é? Pode isso, Arnaldo. Primeiro anunciaram a Copa no Uruguai dizendo que não ia ter gastos públicos. Depois que fica um legado. Essa é outra Copa. Vai ficar um legado. Vai ficar legal. Legal. Será, né? Vou ficar 7 legados para esse país. Isso realmente é novo. Futebol e política, né? Quem imagina que tem alguma relação? Enfim. Mas e aí, o que eu ia dizer, o Uruguai foi favorito, os times sul-americanos tiveram alguma vantagem nisso, tanto que a final foi uma final sul-americana na primeira Copa, né? Argentina e Uruguai, e o Uruguai ganhou por 4-2 sobre a sua rival Argentina. Celeste Olímpica. O primeiro gol da história das Copas foi marcado por um francês, né? Olha só. 4-1 em cima do México, 19 minutos do primeiro tempo. E o Brasil, claro, né? Como é que, o Brasil foi em todas as Copas, né? Foi em todas. O único que foi em todas. O único que foi em todas, E como herança de toda... Como herança não, como reflexo dessa situação que vocês também comentaram, é claro que a nossa campanha não poderia ser algo bom. Foi uma campanha ruim. Então a gente tem problemas políticos, federações estaduais que não se bicam com a Confederação de Desportos, que não liberam jogadores, um time amador que vai ser formado quase que na véspera do campeonato. Então você já vai, mas vai aos trancos e barrancos e sem maiores pretensões. E lembrando ao ouvinte que 1930, o ano da primeira Copa do Mundo, foi o ano que o Getúlio Vargas toma o poder. Então nós tínhamos ali uma situação política no país também que prendia as atenções e que provavelmente essa desatenção à Copa do Mundo vai estar também influenciada por esse contexto político de grande transformação aí da chamada Revolução de 30 no Brasil. Não era a prioridade, né? Sim, exato. Quem diria? Chuteira no pé e bandeira na mão, vai ligar a televisão. Se Deus quiser, o caneco vem pra nossa mão. Muito bem, o Uruguai é campeão e aí nós fomos pra 34, pra Itália. E aí, adivinha quem é que resolve pintar e bordar nessa época? Nosso amigo. Nosso amigo Mumu. Mumu. Seu amigo, né? Meu amigo. Meu amigo de cabelo. Olha, não fala assim que eu, como palmeirense, já acho que é o Mustafa Contursi. Então, vamos esclarecer que ele é o Mumu. Porque esse também é eterno. De certa forma, sim. Sim, né? E ele vai encarar a possibilidade da Itália sediar a Copa do Mundo como uma grande propaganda do regime fascista. Então, era a vitrine fascista para o mundo. Lembrar que nessa época, 34, o fascismo já bombava muito forte. Não só na Itália, mas na Europa em si. Especialmente na Itália e depois com a ascensão parceiro dele, o Dodô, na Alemanha. Né? Mas a possibilidade
da Itália sediar era o grande farol do Mussolini até então. Uma vez conquistado esse, vamos dizer assim, direito, porque a Suécia vai abrir mão, a Itália se voluntaria, aí se pensa em vencer para mostrar a força de uma Itália fascista. Né, 2 anos depois você tem a Olimpíada da Alemanha, né? A Olimpíada de Berlim, se não me engano. Foi em Berlim, 36, não era? Também, Jesse Owens e companhia. também nesse espírito aí da guerra que vai influenciar também a Copa de 38 que foi na França, não é mesmo? Vale ressaltar aqui que na Copa da Itália a gente vai ter um cara que vai se destacar bastante, que hoje dá nome talvez a um dos principais estádios daquele país, que foi o Giuseppe Meazza. Ou San Siro, de acordo com o time que você torce, não é? Exato. Que é ídolo, se eu não me engano, nos 2 times rivais. Ele é mais da Inter. Ele é mais ídolo da Inter de Milão, porque aí os torcedores da Inter de Milão chamam o estádio de Giuseppe Meazza e os torcedores do Milan chamam o estádio de San Siro. Muito bem. Então essa Copa aí tem o uso político, né? Como também teve as Olimpíadas de 36. O Mussolini facilitou a entrada de jogadores descendentes de italianos, como o brasileiro Filó, meu Deus do céu, esse nome aqui. Anfigolino Guarizzi, meu Deus, que jogava no Corinthians e foi jogar pela Itália, que acabou campeã também. No dia da final, Mussolini manda um bilhetinho pra seleção escrito vitória ou morte. Que incentivo. Eu sei de um cara que tentou, eu sei que teve um que tentou a mesma coisa, né, ali no Coreia do Norte, né? Não deu muito certo, não. Quer dizer, a gente não sabe se eles morreram ou não, né? Mas é praticamente um doping. Praticamente. Esse é um bom doping, não é? E a Itália, na final, joga com camisas pretas, que era a cor do fascismo, e não com o tradicional Uau. Olha, isso eu não sabia. É o Rofaccio. As As camisas faixas negras. do fascismo. Olha que coisa Uau. interessante. É um detalhe também que eu desconhecia. O Brasil também foi pra essa Copa, não foi muito bem, né? Leônidas da Silva era o craque, hein? Era o craque brasileiro. Diamante negro. Diamante negro. Que recebeu 30 contos de réis, que equivaleria, na época, 7 carros de luxo para jogar a Copa. Olha só. Uau. Uma grande estrela do futebol. Muito bem. Em 38 a gente tem a Copa na França, agora já com a sombra da Segunda Guerra muito próxima, né? Uhum. A gente teve então a Olimpíada de 36, onde teve toda a propaganda nazista sendo feita. A Argentina tentou se voluntariar, objetivando um rodízio de continentes, já que anteriormente nós tínhamos a Itália, mas foi voto vencido. Então, durante a Olimpíada de Berlim, nós tivemos o Congresso da FIFA, que se reuniu e apontou a França como a sede da próxima Copa. E aí a gente vai ter o troco da América, porque ficou aquele gostinho de vingança em relação aos uruguaios, porque os europeus quiseram, entre aspas, boicotar a primeira edição. Então ele vai dar o troco e vai dizer, como vocês fizeram antes, nós também não vamos fazer. Então o Uruguai acaba desistindo, e a Argentina também, pelo fato de ter sido rejeitada como sede, também se emputece e lidera um boicote americano contra a ida de times, justamente americanos, para participar dessa Copa da França. E o Brasil não foi, né? É evidente que não, né? O Brasil vai furar o boicote. Que beleza. E é na Copa da França que o país cede e o vencedor anterior se classificam automaticamente. Então eles não participam das eliminatórias. Coisa essa que, se eu não me engano, caiu depois da Copa de 98, não é? Depois de 98, se eu não me engano, o campeão tem que disputar eliminatórias também, não é? Não ganha mais garantido na Copa do Mundo seguinte. É porque, na verdade, é uma grande vantagem, eu acho, uma vantagem boa disputar eliminatórias, falando até de futebol moderno, né? Veja o que aconteceu no Brasil em 2014. Enfim, a gente não jogou nada e ficou aquela loucura toda. Mas essa é outra história. A gente não disputou eliminatórias da Copa de 38, fomos pra essa Copa... Com as vagas do continente, né? Com as vagas do continente todo, enfim. E durante, um pouquinho antes de acontecer, a gente teve a anexação da Áustria em relação à Alemanha nazista. E ela tinha conquistado vaga pra Copa. Então a gente vai ter um WO na Copa do Mundo por causa justamente dessa anexação. Cadê a Áustria, né? O Dodô não quis levar 2 times? Ele quis montar um super time, né? Sim. E o presidente francês, que foi convidado para fazer o pontapé inaugural da Copa, teve a capacidade de errar a bola. Só chutou a grama. Foi motivo de chacota durante a Copa inteira, inclusive. Nossa senhora, parece o estrela do futebol que vai pra Fórmula 1, passa o carro, esquece da bandeirada, né? O Pelé fez isso. Fez, era dele mesmo que eu tava falando. Mas entre os americanos, o Brasil não foi o único que furou. Cuba também foi, não foi isso? O boicote maior era em relação os América do Sul, né? Sul-América, né? Sim. Entendi.
Gente, mas então, aí a Itália foi bicampeã, né? 38 e que depois ela amargou aí décadas, né? Sem ganhar a Copa, inclusive por culpa nossa, né? Algumas vezes. A Itália foi campeã mundial em 34, olímpica em 36 e bimundial em 38. Imagina o ego do Mussolini, aonde estava. Isso aí, o cara foi pra guerra feliz, né? Sim, vamos lá. Ou não. Foi pra guerra achando que era uma partida de futebol. Futebol, Aí ele começou a mandar bilhetinho pras tropas. Ou vitória ou morte. Nesse caso, literalmente mesmo. E depois que ele virou um boneco de Olinda em praça pública, a Itália vira de lado na guerra, né? É verdade. E o Brasil em 38, ele foi com sua força máxima, né? O Brasil já vai organizado, vamos dizer assim. Talvez a primeira seleção brasileira que foi com o objetivo de, não, vamos jogar, vamos chegar a um bom desempenho, alguma coisa assim. Diamante Negro, o Leônidas da Silva ainda era o craque do time, mas nós vamos ter os melhores jogadores brasileiros da época sendo levados para participar dessa competição. Já é a aproximação mais clara do varguismo com o futebol, que vai ser uma das marcas do varguismo. E o Screte brasileiro cai na semifinal, justamente para aquela que seria a bicampeã. Muito bem. Mas conquista o terceiro lugar, né? Prêmio de consolação. Quer dizer, foi das participações brasileiras até então, essa foi a melhor, né? Na sua terceira Copa, consegue ficar entre os 4 melhores times do mundo. Embora isso dizem que pro brasileiro ou é você campeão ou você não é nada, né? Que o vice-campeonato não conta. Nós já temos rádios brasileiras transmitindo as partidas do Brasil. Nós tivemos 5 rádios que transmitiram todas as partidas que o Brasil fez naquele campeonato. Já começa aqui, né, o grande salto do rádio brasileiro nessa época. Quer dizer, já havia acontecido, então surfa na onda, né? Eu não sei exatamente qual Copa que vai ser, se é de 38 ou se é de 58, que vão construir letreiros gigantes assim em lugares públicos com o rosto dos jogadores. E aí o narrador ia falando o nome dos jogadores e ia acendendo a luzinha para ilustrar quem dava a bola, qual era a posição do campo e tal. Era ali, igual hoje se faz, assistir os jogos no Anhangabaú, coisas assim. Eu acho que foi 58, já se fazia isso. 58. Copa da Suécia. E aí nós vamos ter 2 Copas que serão canceladas, né? Que não... Por razões óbvias, né? Por razões, né? Bastante explícitas. Exato. Então a gente tem as que seria em 42 e depois 46. Nós não tivemos, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, logicamente. E em 1950 voltamos para a América do Sul com uma Copa que nós brasileiros conhecemos muito bem, várias das histórias, que foi a Copa realizada aqui em 1950. Era para ter sido em 49, de acordo com o Congresso da FIFA, mas ela é adiada por mais um ano e então acontece em 1950. E aí é sediada no Brasil, é o único país que manteve sua candidatura para sediar esse evento. Com a propaganda de que o maior estádio de futebol do mundo seria construído especialmente para essa Copa. O legado da Copa. O legado. E aí foi o ano do põe o retrato do velho outra vez, né? É um ano bem interessante aí, novamente, o ano que Vargas vence a eleição de 1950 com esse slogan, né? Põe o retrato do velho lá outra vez. É bem interessante aí nessa proposta de modernização de grande país, não é? Nada mais que construir um estádio faraônico, gigantesco para 200 mil pessoas. Em plena cidade do Rio de Janeiro, até então sede do governo federal, né? Que vai ser ali o grande palco de disputa da Copa do Mundo de 1950. Que contará com 13 seleções. Muitas seleções não vêm por motivos óbvios, né? A guerra vai cobrar a sua dívida por um bom tempo ainda. E aqui a gente tem a estreia dos grandes criadores de futebol, seleção inglesa, que antes ficavam fazendo beicinho e pancavam um azeite, não queriam participar do torneio. Eles se consideravam superiores a todas as outras seleções, era por isso? Sim, no início sim. Nós não vamos nos misturar com os negros, sim, com países considerados inferiores. A Inglaterra ela chega a entrar para a FIFA e sair umas 2 vezes. Ela não está no primeiro bloco de times fundadores, depois ela entra, eu não lembro exatamente as datas, sai, entra, sai, e aí por fim ela acaba se incorporando à FIFA tardiamente, né? Por esses motivos que o William lembrou. São os Brexit do futebol. Exato. É bom lembrar para o nosso ouvinte que a FIFA é uma instituição que é privada, ela não é ligada a nenhum governo, né, diretamente, em que ela vai regulamentar
embora seja sediada na Inglaterra, ela não tem relação com o governo britânico e ela é que regulamenta as regras do futebol, né? Qualquer mudança que haja de regras, questão do lateral, do escanteio, da substituição, do cartão azul, qualquer coisa parecida, ela é regulamentada por essa instituição, por seu conselho de anciões que discutem as regras do futebol. A FIFA, até a Segunda Guerra, tinha como sede a França. E aí depois ela vai para a neutra Suíça, onde se encontra até hoje. E aí com o Jules Rimet encabeçando desde a primeira Copa, até então. Não, isso com certeza tem relação com o beiço inglês. Com certeza, né? Nada é por acaso, né? Nada, não, claro que não. E aí nessa Copa do Brasil de 1950, o Brasil passando por uma série de transformações, favorito, timaço. Favoritaço, que vai acabar no Maracanaço, né? Quer dizer, construindo estádio, aquela empolgação toda. Lembrando que o estádio não estava pronto no dia da inauguração. Você tem fotos com andaimes, assim, ainda. O estádio estava sem acabamento em muitos lugares. Isto é Brasil, né? Isto é Brasil. Exatamente. Após que construíram as pressas, após que foi superfaturado. E 200 mil pessoas lá dentro. Todo mundo tava nessa final, esteve na final do Maracanã, não é? Não, especula-se que 50 mil pessoas foram convidadas a entrar na final, sem pagar, para poder... Tanto é que o estádio havia sido construído para cerca de 200 mil. Na final nós tivemos mais de 220 mil pessoas. Pô, isso olha só, é a população de talvez a imensa maioria das cidades brasileiras, hein? Nós temos poucas cidades, se a gente comparar com o número de municípios que nós temos, com esse número de habitantes hoje em dia. Você imagina essa maré de gente no estádio de futebol empurrando o time e depois sofrendo aquela ducha de água fria. Com os Gija chutando no contrapé, no primeiro pau, né, onde estava Barbosa. Até uma cena clássica, né? O pobre Barbosa... Né, que foi culpado, por isso nós até comentamos no começo. Eu lembro de um episódio em 94, às vésperas da Copa do Mundo, e que um grupo jornalístico, acho que não era nem brasileiro, levou o Barbosa para concentração. E naquela ocasião o Parreira proibiu que o Barbosa entrasse na Granja Comari, né, porque a imprensa tinha levado ele. Assim, eu lembro que foi uma coisa assim vergonhosa, impedir que um atleta que já representou o Brasil, um senhor, pudesse adentrar na concentração brasileira. Assim. Isso é uma vergonha, né? Não basta todo a pecha de derrotado que caiu sobre ele. Embora eu acho que o Barbosa, se tiver algum lugar que esteja no paraíso, ele deve ter rido muito em 2014. Exatamente. Infelizmente ele não estava presente, né? Já que ele morreu, se eu não me engano, em 2000. Mas ele não foi testemunha do 7-1. E se ele estivesse, botariam a culpa nele. Com certeza. Ou nele, ou no Mick Jagger, né? O Barbosa foi execrado nacionalmente depois desse evento, mas quando ele retorna pro clube dele, que se eu não me engano era o Vasco da Gama, ele foi ovacionado pela torcida e pelos jogadores. Voltando aí esse assunto de negros no futebol, o Vasco da Gama é um capítulo à parte, de um time que tem uma luta contra o racismo desde o princípio. É bem interessante. O Barbosa, de fato, ele era um goleiro negro, né? Jogava no Vasco, e quando ele volta, ele é recebido como herói pelo clube. Inclusive, o próximo goleiro negro que nós tivemos, eu posso estar muito enganado, foi o Dida, né? Sim. Titular? Muitos anos depois. Titular, acho que foi só o Dida. Você teve o Gilmar Santos Neves. A gente não tem muitos, sim, titulares, goleiros negros. Né? Sempre fica marcado, eu sempre ouço esse comentário, tem um goleiro negro de novo, não sei o quê. Sempre porque isso acabou ficando marcado e chama atenção e a imprensa acaba dando destaque, né? A gente teve há pouco tempo o goleiro do Botafogo, né? O Jefferson. Que foi também isso. Detalhe. A Federação Internacional de Histórias e Estatísticas, se não me engano, considera o Barbosa como o terceiro melhor goleiro do século XX. Ô, louco. Ou seja, só no Brasil o cara é o anticristo. Exatamente. Pra todo o restante, não era assim que funcionava. Até porque, a gente comentou, né, favoritaço, o Brasil tinha ganhado muito bem a Copa América em 49. E ele tinha tido uma atuação bem convincente. Mas isso já é tradição nossa, né? Ganhar a Copa América antes, ganhar o campeonato, jogar super bem, chegar na Copa, né? Aquela coisa. Infelizmente. Agora uma pitadinha histórica. Opa, Roberto Avalone. Essa derrota foi tão marcante que o Brasil mudou de uniforme. O Brasil jogava de branco até então, e aí após a derrota, a Confederação Brasileira de Desportos faz um concurso para se eleger o novo uniforme do Brasil, e aí o Brasil passa a jogar de amarelo, né? Ele jogava até então de branco. Voa, canarinho, voa. Exatamente.
E detalhe que o Oba-Oba, na final, era gigantesco. Tanto é que nós tivemos o jornal Carioca à noite, que saía à tarde, que já tinha soltado a seguinte manchete, de capa: estes são os campeões do mundo. Foto do time. Que beleza. Tentando bancar a mãe de Ná, hein? Prever o futuro e quebrando a cara. Como ela, né? Não, e o Brasil já vinha também de uma campanha de goleadas, né? Goleou a Espanha, bateu o México. 6-1 na Espanha, 4-0 no México, empatou com a Suíça e meteu 2-0 na então Iugoslávia. Depois meteu 7-1 e 6-1, Suécia e Espanha. E aí é evidente que você chega na final quase com a medalha no peito já, né? Imbatível, né? Mas é aí que entra a graça do futebol, né? De todos aqueles chavões, né? Que o futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol são 11 contra 11. O que mais? Futebol, enfim. Porque é isso, não tem como saber o que vai acontecer no jogo. Né? Talvez seja o grande encanto do futebol, né? Esse é um chavão mesmo, é clichêzão. É um chavão, mas é porque verdade. No basquete, quando você tem um time que é superior ao outro, esse time não vai perder, né? Quando é um time que tem atletas que tem bons índices de aproveitamento de arremesso, de rebote, de defesa, de velocidade na transição do jogo, no contra-ataque, esse time não vai perder. No vôlei é a mesma coisa. Agora no futebol, você pode ter o cara que é o artilheiro do futebol, o cara que é o bola de ouro, e aí vai jogar contra Davi o contra Ibis. Golias. Davi contra Golias, né? Perder de 2-0 pra Honduras, sei lá. Perder da Venezuela. Ou de 2-1 para um Uruguai que chegou desacreditado, que não tinha maiores aspirações nesse campeonato. Mas que fez uma campanha expressiva também, né? Assim como a do Brasil. Porque essa não foi final, né? Teve um quadrangular, né? Separou 4 times e coincidiu do Brasil e Uruguai se pegarem na última rodada com o mesmo número de pontos. Então quem vencesse aquele jogo sagrava-se campeão. Se não me engano, um empate favoreceria o Brasil também, né? O Brasil levaria a taça se empatasse o jogo. O empate é do time da casa. É igual o juiz quando vai apitar pro time. A falta é sempre o time da casa, né? Pergunta pro pai do William. Você sabe que até hoje ele é convidado para apitar aí torneio de empresa, essas coisas assim. De vez em quando aparece alguém lá na casa dele perguntando se ele não quer soprar o apito lá e mostrar uns cartões. O pior de tudo é que ele vai. Eu imagino, ele deve ter assim, uma salinha assim fechada dentro do vidro, o apito que ele usava com os cartões. Tem. Deve ter ótimas histórias assim, Diogo. Deve ter umas histórias muito engraçadas, né? Ah, banho de cerveja é o mais higiênico que ele tomou. Pois é, mas aí a gente teve o Maracanaço, né? Conhecido então essa derrota, a melancolia, a tristeza nacional, só equiparável ao que aconteceu em 2014, né? Eu acho que ainda não é equiparável. Não, eu acho que é pior, é verdade. Não, foi bem pior 2014, claro, né? Tô dizendo que a gente ficou por muito tempo, até 2014, remoendo isso, com um grande... Claro que depois as vitórias foram ajudando a esquecer, né, a dor, mas ela ficou ali guardada. Mas ainda assim você apontava um culpado, um suposto culpado, né? Não, e direto você tinha os jogos assim, alguém lembrando 1950 na Copa. Porque na Copa de 50 aconteceu a mesma coisa. Na Copa de 50 sempre tinha essa relação com o favoritismo, a derrota. E até principalmente, eu vou resgatar uma coisa da minha memória aqui, né? Naquele período entre 70 e 94 que a gente ficou sem ganhar a Copa, sempre vinha a coisa da Copa de 50. Opa, aí você tinha a tragédia de Sarriá. Exato. Quando jogava Brasil e Itália, era a tragédia de Sarriá. Sempre então as pessoas ficavam ligando as derrotas com como se fosse a pior coisa que podia acontecer no país, né? Que incentivo pro time, hein? Pois é, imagino. Mas aí nós fomos pra 1954, né? Suíça. Vamos pra um campo neutro, né? Vamos pra Suíça. E a Copa de um dos grandes gênios do futebol daquele momento, né? Que deveria ser a Copa que sagraria ele, mas azar da Copa do Mundo, como diria Nelson Rodrigues, né? Já que o Puskás não se sagrou campeão da Copa, azar da Copa do Mundo. A Hungria era franca favorita, invicta por 4 anos, com mais de 20 vitórias seguidas. Era uma monstruosidade. E além do Puskás, nós tínhamos Zibor e Kozics, que eram um timaço. Ali você tinha, eram quase que um time mágico, na verdade. E que da mesma forma como o Brasil caiu, o franco favorito caiu, o novo franco favorito também vai levar um tombo bem considerável na final. Contra uma velha conhecida de derrubar e esmagalhar favoritos em decisões, que é a Alemanha, não é? Ela fez isso em 54, depois faz novamente em 74...
né, levando seu primeiro título mundial na Copa de 54, né, a Alemanha, e uma Copa também que foi marcada pela primeira vez que o Brasil disputou eliminatórias sul-americanas, se classificando ao lado do Uruguai, que já era o campeão mundial, para representar a Sul-América aí na Copa do Mundo. Como o Marcos bem comentou, aqui a gente vai ter a primeira Copa na qual o Brasil vai jogar com a tradicional camisa amarela. E aqui a gente fala de superstição sim, né? Com certeza. Já que a tragédia do Maracanaço, além de culpados, você vai procurar... Aí se culpou também a questão de uma missa que tinha sido feita antes, que foi 2 horas, que os caras ficaram em pé. Você vai tentar achar as mais absurdas, pretensas justificativas por um fracasso de uma partida, que infelizmente ganhou quem foi melhor naquele momento, sei lá, alguma coisa assim. Mas é difícil a vida de jogador, hein? Se vai pra missa, a imprensa pega no pé. Se vai pra balada, a imprensa pega no pé. Não, ele foi pra missa, ficou em pé. E aí esse foi o problema. Então, quer dizer, meu Deus, coitado. Mas cara, assim, você pega a imprensa esportiva, e se tem racha em clube é porque os caras são da balada, ou então porque tem a patota dos crentes, né? Então os caras não podem rezar, não podem levar balada, não podem fazer nada. E essa Hungria vai, de certa forma, revolucionar o futebol mundial, primeiro porque não existia uma posição fixa. Então não existia um esquema tático estanque. Especialmente os atacantes, que jogavam em qualquer parte do campo. E aqui a Hungria fazia um aquecimento antes de cada partida, o que era novidade na época. Você imagina entrar frio, seco no campo e já sair dando um piquezinho atrás da bola, né? Coisa que hoje é impensável. Hoje não. Desde a Suíça de 54 é que não se faz mais isso, né? A Hungria mostrando pro mundo como deveria ser feito. Infelizmente não foi coroada com título. E quem vai erguer a taça é o capitão alemão Fritz Walter, que havia sido paraquedista no exército nazista. Essa época aí era a época em que o Filipão dizia que se amarrava cachorro com linguiça, né? Exatamente. Dizem que a seleção alemã não era uma seleção ruim, era uma boa seleção. Tinha nomes expressivos ali, né, dentro do futebol europeu. Assim como a seleção brasileira também era uma seleção que tinha jogadores bem famosos, Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, que vai cair nas quartas justamente para essa Hungria, a Hungria do Puskás. Sim, que era um timaço ali. Primeira vez que as camisas começam a ser numeradas também, né? E foi a primeira Copa transmitida pela TV, com a maior média de gols por partida até hoje, hein? Deu pouco mais de 5 gols por partida. 140 em 26 jogos. Isso é muita coisa. Muito, para uma Copa do Mundo. Se a gente parar pra pensar a Copa do Mundo contemporânea, é muito grande a média de gols. Na Copa contemporânea deve ter 2 gols por partida, 3 quando é uma... A Copa de 2014 foi uma Copa que teve muitos gols. Isso. Foi bem comentado isso. Se você jogar pra Copa da Itália de 90, vai ser anos-luz, né? Sim, com certeza. Ou mesmo a Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94, foi uma Copa de poucos gols também. Como diria o Parreira, o gol é um mero detalhe. Filósofo. Agora, essa coisa das camisas numeradas tem tudo a ver, né? Quer dizer, você vai mostrar os jogadores, numera as camisas ali, ajuda a identificação também, né? Imagino eu. Né? Eu fico imaginando como era dar um cartão amarelo, né? Um cartão vermelho, expulsar o jogador de campo. Não tinha. Acho que cartão não tem amarelo cartão. Não tem cartão e nem substituição. Verdade. Se o cidadão se quebra, ele vai se arrastando até o fim. Acho que é na de 70 que tem, né? É 70, é verdade. Cartão amarelo e substituição. É 70, é isso mesmo. Cartão amarelo. Imagina o pulmão do cidadão, hein? Pra aguentar tudo. O futebol era muito mais lento, né? O jogador não corria tanto quanto hoje, né? Hoje um jogador vai pra uma partida, um jogador mediano, ele vai correr em média 10 km, né? Que sobe, desce. É uma movimentação muito intensa durante o jogo inteiro. Quando você assiste um jogo, até mesmo da Copa de 70, 74 já é um pouco mais veloz, mas comparado ao futebol contemporâneo, é um futebol muito mais lento, né? O jogador recebia, levantava a cabeça, né? Aí ele sabia o que ele ia fazer. Futebol de toque, bonito. Futebol brasileiro, futebol do toque. Era um jogo mais cadenciado. Pachequismo, hein? Pachequismo. E aí é interessante porque é isso que o William tinha dito, assim, né? Não tem esquema, tudo mais. Assim. Você tinha uma linha de 4 que ficava postada atrás, 2 caras no meio que corria, fazia ligação, e os 4 atacantes, basicamente. O Nilton Santos contava que ele não podia passar da linha do meio de campo, né? Que ele era lateral esquerdo, ele jogava atrás. Exatamente, não podia subir mesmo, né? Tudo bem que ele jogou ali, né? Ele não se pegaria, né, com ele, mas talvez o maior ponta direita de todos os tempos, né? Imagina, se o lateral sobe, deixa um Garrincha solto ali e acabou, né? O homem já fazia miséria com os caras plantados no fundo, imagina com os caras em movimentação, né? E não tinha impedimento também, então era tipo você, adianta a linha, fazia impedimento, né? Então era diferente mesmo. É assim que eu gosto de jogar, na banheira.
sem impedimento. Aí eu faço gol. Popular sabonete, hein? Exatamente. Só na banheira. Só na banheira, cara. Minha mulher, mas quem não chora não mama. O nosso neném tá chorando querendo mamar. E vai ser na Suécia a próxima Copa, que justamente nós vamos começar, então, que o Brasil vai se apresentar para o mundo, né? Tem um filme documentário, se não me engano, 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. Entende? Que entende. Que mostra... Ainda não era um entende, que ele era só um guri, né? Até então, mais jovem a jogar, né? Mas nasce o Rei Pelé pro mundo nessa Copa. E é a primeira sem a presença do antigo dirigente, o Jules Rimet, que morre 2 anos antes da Copa ocorrer. Copa de 58, Suécia, Copa Escandinávia, no qual o Brasil vence lá o seu primeiro título. Tem uma história que é legal dessa Copa, eu gosto dessa história, porque tem um curta-metragem que conta uma história do Pelé menino, que o apelido dele não é nem Pelé, ele tinha um outro apelido antes, né? E ele, criança lá no interior, jogando bola e tal. E nesse curta-metragem tem uma cena do pai do Pelé chorando, ouvindo o jogo da Copa, se não me engano, de 54, de 50, que o Brasil tinha perdido. E aí o pai do Pelé chora, o garoto do filme vira pro pai e fala: eu ainda vou ganhar uma Copa do Mundo pra você. E o Pelé incorporou essa história e passou a contar essa história como se fosse a história dele. É muito interessante essa passagem desse... Agora eu não consigo lembrar o nome desse curta-metragem. É muito bonita, bem emocionante mesmo, que é o Pelé menino e seu pai, ele jogando lá no interior de Bauru e mostrando como ele incorporou essa história, né? E depois em 58 ele chora, aquela cena muito bonita, né? Quando ele tá lá sendo erguido pelos companheiros, chorando na primeira Copa, ele, garoto, se apresentando aí pro mundo. Eu acho muito significativo, né? Ser o Pelé, um atleta negro, não é? Se considerado o maior atleta do século XX. O atleta do século. O atleta do século. Agora, vocês também não podemos nos esquecer de uma grande estrela dessa Copa, que foi o Garrincha, né? Que inclusive, estrela dentro e fora de campo, né? Que largou um filho lá também. Cara, pera. Não, ele tem as melhores histórias dessa Copa, são dele. São do Garrincha. Não, a história do já combinou com os russos é dessa Copa, não é? O Brasil tava no grupo da União Soviética, isso aí. É isso mesmo. Que tinha sido campeão olímpica, né? Era uma das grandes forças para essa Copa. E dizem que nas pré-eleições falavam assim, não precisa ficar, porque ele não estava prestando atenção, né? Exatamente. Então, assim, expuseram lá o esquema tático na lousa, você vai passar pra cá, você vai passar pra lá e tal. E aí ele levanta a mão, escuta aqui, já combinaram com os russos que a gente vai fazer isso, né? Só falta combinar com os russos. Né? Ele também tem aquela outra história fantástica que ele comprou um rádio lá na Suécia. E aí um camarada lá da seleção, não lembro quem foi, vira pra ele e fala assim: você não pode levar esse rádio pro Brasil porque só vai passar a música da Suécia lá no Brasil. E aí ele vende mais barato pro cara. E o cara tá do rádio pro Brasil. Ai, meu Deus. O Garrincha, essa mistura, né, desse homem que no final da carreira foi ter problemas, né, com alcoolismo e tudo isso, mas foi um gênio, né? O anjo das pernas tortas. Exato. E dava sempre o mesmo drible e ninguém pegava. Impressionante. E ele e o Pelé eram reserva nessa Copa, né? Nós tínhamos jogadores aí consagrados. Didi, novamente, Nilton Santos, Djalma, Bellini, Gilmar, Vavá, o Zagallo, que vai ser o único, como é que ele falava? O único tetracampeão mundial, realmente, isso, como jogador e tudo mais, né? Chega também como favorito a seleção brasileira. É verdade. E aí nós temos no final aquela célebre imagem do Bellini que, a pedido dos fotógrafos, ergue a taça com as duas mãos. Primeira vez que isso acontece. Não é dele dar um beijo na taça? Ele também beija a taça. Eu acho que é a primeira vez que ele beija a taça, que alguém beija a taça. Que é o gesto aí que passou praticamente a simbolizar a conquista da Copa, né? Exato. Sim. E nessa final o Brasil jogou de azul. Jogou de azul, né? Jogou de azul porque chegou na final contra a Suécia, que jogava de amarelo também. E aí as pressas fizeram esse uniforme B do Brasil, que depois passou a ser o uniforme 2 do Brasil, o azul, que até então não existia. A explicação do azul é porque a cor do manto de Nossa Senhora lhe aparecia. Tem esse papo aí, eu não sei. Essas superstições brasileiras, né? Claro. Sim. Lógico. Já que pensa assim, 50 a gente perdeu, agora a gente não pode jogar com a camisa amarela, né? E os caras ficam pensando, não vamos jogar com a branca de novo. Até porque pra não dar confusão. E aí inventam uma camisa, tem que ter uma simbologia aí pra reforçar na final, né? Pra não dar errado de novo. E o grande craque da Copa foi o já
escolar do Didi, o Didi Folha Seca, o Príncipe Etíope, que jogava no Botafogo, né? É dele outra célebre frase: treino é treino, jogo é jogo. Quando reclamaram que ele não tava ralando o necessário pro treino, aí ele vem com essa aí, treino é treino, jogo é jogo. O Didi também tem histórias interessantes lá no Peru, mas aí mais pra frente eu conto. Isso, porque ele vai pra lá e é o treinador, né? Vai ser treinador, exato. Em 58 marca, né, também a única vitória de um país não europeu de uma Copa disputada na Europa. E o Nelson Rodrigues fala que é o fim do complexo de vira-latas brasileiro. Ah, é verdade. Que tinha sido consagrado na Copa de 50. Exato. E vamos pro Chile? Vamos aqui pro outro lado dos Andes, aqui próximo de nós. Chile, chilelê, lelelê, tititi, lelelê. Aí no Chile a gente já chega com Pelé e Garrincha, uma situação de mais consagrados, assim, conhecidos, já chega com o né? peso de ser o atual campeão, o peso de campeão, né? Exatamente. E o Rei se machuca, né? Ele não chega a jogar a Copa toda, né? O Vavá substitui e faz uma excelente Copa do Mundo, né? O Pelé nem chega a jogar a Copa inteira. E o Garrincha, que acabou sendo então um grande destaque brasileiro. Um dos, né? Nessa Copa. Essa Copa era interessante porque tinha ocorrido um terremoto no Chile, né, em 1960, se eu não me engano, e aí eles chegaram a cogitar em transferir a Copa para o Brasil, e depois, num grande esforço, tal, o Chile acabou bancando a Copa, e a Copa acabou sendo no Chile mesmo, até mesmo para mostrar a força e a união do povo chileno diante das adversidades e tudo mais. E aí, novamente, a União Soviética vem também como favorita, recém-campeã olímpica. Você tem o goleiro que vai entrar para a história como um dos melhores, talvez o melhor goleiro em Copas do Mundo, que era o Yashin, chamado de Aranha Negra, que até, se eu não me engano, está no pôster da Copa de 2018. Sim. Eles fazem uma homenagem para ele. Isso. Então chega com uma moral lá em cima. E aí o Brasil perde o Pelé, né? E as expectativas é de que não vingaríamos. Tem um famoso jogo contra a Espanha, né, que o Brasil acaba vencendo, se eu não me engano, mas que teria um pênalti a favor da Espanha e que o Newton Santos dá um passo adiante. Um passo pra fora da área. Dá um passo à frente e engana o juiz. Engana o juiz, né? Exatamente. É o Brasil, né? Essa história é clássica, mas tem cena, né, dele dando passinho pra Tem, frente, assim, com os passinhos pra cima. E dá um passo pra frente. Aí o juiz chega, marca a falta onde ele tá, né? E aí tá fora da área. E foi um jogo difícil contra a Espanha, se eu não me engano. Eu não lembro o resultado, mas eu lembro que foi um momento, assim, decisivo, assim. O Brasil não tava bem. E o grande, como foi comentado, né? O grande nome vai ser o Garrincha. Então ele vai deitar e rolar e vai levar quase que o time brasileiro nas costas, sozinho. Ainda mais com a ausência do Pelé. E o Vavá vai ser o primeiro jogador a marcar gols em 2 finais consecutivas. Então em 58 ele marca e em 62 também ele marca. E o Amarildo foi quem entrou no lugar do Pelé. Eu falei errado, falei o Vavá, mas foi o Amarildo que fez também uma boa Copa do Mundo. E nós vamos ter jogadores que haviam defendido uma seleção anteriormente que agora defendem outra. Inclusive um brasileiro joga pela Itália, o Mazzola. Né? Mas nós vamos ter Puskás vai jogar também pela Espanha. Di Stefano, que era argentino, joga pela Espanha. E vai ser a primeira Copa vista pelos brasileiros através do videotape. Então você mandava as fitas de avião pra cá e elas eram exibidas normalmente com 2 dias depois e os jogos haviam ocorrido. Será que tinha alguém na época que ficava sem spoilers, por favor? Né, pode ser. Você tinha as transmissões de rádio, né? Com pouquíssimos aparelhos de TV, né? Pouca gente deve ter visto essa Copa na TV em 62, né? Acredito que tinha muitos lugares ainda que não tinham a expansão da energia elétrica, talvez nos centros urbanos, né, que foram prestar atenção. Mas nas cidades, já desde o JK tinha uma popularização, assim, tava aumentando o número de TVs, né, a coisa tava crescendo. As pessoas talvez se reuniam na casa dos vizinhos, num bar, alguma coisa. Eu não sei se a questão da transmissão, ela já era possível, né, ao vivo, mas... Não, ao vivo acho que não. Ao vivo a primeira foi 66 e 70 em cores, né, 66 acho que foi ao vivo já, e 70 em cores. 66 que o Brasil foi numa soberba, né, o Brasil na preparação... Jogou de salto alto. Tinha 4 seleções que treinava, né? Achou que ia chegar na Inglaterra e ia vencer a Copa aí, né? A única Copa vencida pelos ingleses, só venceram em casa por conta de um apito amigo, né, Will? Sempre. E essa Copa vai ser marcada por um escândalo, não só um, vários escândalos a favor do time da casa. Era em Itaquera esse jogo, por acaso? Não sei, talvez no Pacaembu, né?
E você vai ter o primeiro mascote sendo feito também, que foi uma forma de você promover a Copa, especialmente entre o meio das crianças. Então o Willy vai ser um leãozinho que tem a camisa com a Union Jack ali, a bandeira da Grã-Bretanha, de uma forma mais amigável para fazer com que a Copa ganhe também o público infantil. Legal. E a Inglaterra passa a ser, vamos dizer assim, beneficiada pelo apito amigo a partir da segunda fase. Nas quartas de final, nós já tivemos uma ajudinha, porque o melhor jogador da Argentina foi expulso, sem saber o porquê. Ele chegou para falar espanhol com um árbitro alemão que não entendeu nada, que expulsou ele, aí ficou o dito pelo não dito, e com um jogador a mais, a Inglaterra levou. Então, vai pra semi. E aqui, já a herança da Copa anterior, a gente começa a falar do tal do futebol força, que é aquele futebol mais físico, mais pegado, mais aguerrido em relação à tática. Inglaterra e Alemanha, então ocidental, fazem a final, e a gente vai ter um jogo de quase uma batalha, literalmente, entre exércitos. Um jogo extremamente truncado, um jogo de força, aonde do pescoço para baixo tava valendo. Tudo é canela. O Brasil não passou da primeira fase nessa Copa, né? O Brasil faz uma das piores apresentações em Copa, né? A coisa foi bem crítica. Chegando como campeão. Soberba lá em cima. Muito confusa. Mas chegou também no oba-oba. A gente tinha grandes jogadores, mas a preparação foi desastrosa. Você vai ter 45 jogadores que chegaram a ser convocados. A concentração vai ser... Vai ter de tudo menos uma concentração também. 2010 mandando lembranças? Não, 2006 mandando lembranças? É, quase isso, né? Volta pra casa na primeira fase. E aqui a gente tem o Portugal também, né? Portugal do Eusébio, que vai ser o grande nome da Copa. Com certeza. Que era moçambicano, né? Sim, naturalizado, sim. Moçambique ainda era colônia de Portugal na época. Tido até pouco tempo atrás como o maior jogador português até então. E a Inglaterra só ganha na prorrogação, né? E aí tem toda aquela imagem clássica, talvez o maior escândalo das Copas, que é aquela bola que bate na trave, bate embaixo e sai. E o árbitro dá o gol. Isso. Era um árbitro suíço. E o gol não aconteceu. E aí fica, entre aspas, um título, vamos dizer assim, manchado, não só por esse lance, mas pelos apitos amigos anteriores também. A bola não entrou, né? Um palmo pra fora, se não me engano. Isso, bateu e saiu, né? Isso. Não chegou nem a pegar bem na linha. Ela vai um pouquinho pra frente da linha. Claro, né? A gente não teria como replay na época e tudo mais. Hoje nós não temos, né? Mal está se falando em árbitro auxiliar de vídeo. Você imagina lá, na década de 60, jogando em casa, pressão total. Rainha no estádio. A rainha, inclusive, foi ela que entregou a taça. Foi. Pro Bob Charlton, se não me engano. Bob Charlton. Inglaterra jogando de vermelho, né? Com o uniforme vermelho, se não me engano, na final. Vai lá aquele jogo meio... Aquela cena de batalha mesmo, né? E, se eu não me engano, a Inglaterra nunca mais chegou numa final de Copa do Mundo, né? A única Copa que eles chegam à final e vencem é de 66 mesmo. E aí quando o Brasil cai na primeira fase, um jornal de Minas Gerais estampa na sua primeira página: CPI vai apurar o fracasso do Brasil na Copa. Olha só. Governo militar, não é, minha gente? Diário de Minas era o jornal. De 20 de julho de 66. Porque a organização foi um catástrofe na organização dessa Copa do Brasil. Tinha, como vocês mencionaram aí, tinha 4 times, tinha 36 nomes que levaram pra Inglaterra. Uma galera foi cortada só na véspera, então... com aquele clima horrível, enfim, deu tudo errado. Vamos falar de vitórias agora, vai? Vamos falar de coisa boa agora, boa. Peraí, vamos falar de coisa boa. A melhor Coreia estreia na Copa de 66, hein? A melhor Coreia? A melhor Coreia. E mete 1-0 nos italianos. Olha, tá vendo? Coreia do amor. Coreia do amor é boa. Mas você estava falando de preparação, eu tô lembrando da Copa de 70, que o foco foi justamente um deles, né? Foi nessa da preparação, né? Que foi levado muito a sério, porque ia ser jogado no México, né? Então teve toda a coisa da preparação física, da adaptação para a altura, né? Do treinamento bem pensado para que o time fosse voando pra lá, né? Se jogando bem. E que time esse do Brasil de 70 também, hein? E aqui nós temos que reparar que nós estávamos já sob a égide da ditadura civil-militar. Exato. E isso vai ter reflexos diretos sobre o time. Então nós vamos ter uma preparação, vamos dizer assim, mais regrada, para ficar mais elegante,
mas nós vamos ter membros das Forças Armadas na preparação, no staff geral da própria confederação. Na escolha do técnico. Sim, a escolha do técnico, bem lembrado. Sim, até a própria destituição do João Saldanha como treinador, né, da seleção brasileira, por conta de, notoriamente, ele ser um simpatizante do Partido Comunista Brasileiro. Comunista subversivo. Exatamente. E aí ele manda um recado pro Médici também, né? Que não caiu muito bem, vamos dizer assim. Médici era um torcedor fanático do Atlético Mineiro e tenta impor a escalação de um jogador, Dario. E aí o João Saldanha diz que, da mesma forma que ele não opina na escolha dos ministros, ele não aceitaria que o presidente opinasse na escalação dele, no time dele. Exato. E é claro que foi apenas uma coincidência o João Saldanha ser sacado como técnico do time, evidente. Assim como com a coincidência que o Dario foi, não foi? Claro que sim. Coincidência. Segundo melhor jogador de todos os tempos, Dario. Dadá maravilha, o homem que só duas coisas param no ar, o beija-flor e Dadá. E helicóptero, 3 coisas. 3 coisas, verdade, né? 3 coisas. É o substituto do Pelé. Segundo melhor jogador, então, tá certo. E aí você tem uma situação bizarra que há 2 meses do início da Copa você tem o técnico da seleção brasileira sendo trocado. Até por isso surgem esses boatos e tal, de que o time já jogou por si só. Não, e a seleção voando, né? Já tava jogando. O técnico, a mudança do técnico não teve influência. O grupo tava fechado, tava focado. O grupo tava focado, fechado. E tinha um preparador físico, né, nessa seleção, que depois vai fazer história novamente no comando da seleção brasileira, né? Da equipe da preparação física, que era um tal de Carlos Alberto Barreira, que compunha a comissão técnica da Copa de 70. Técnico que será o Zagallo. Sim. Né, que aparece agora como técnico. Antes ele tinha sido bicampeão como jogador e agora é a primeira vez que ele aparece como técnico. E aí você tem um monte de jogador muito experiente, uns caras muito bons, assim, pra pensar o futebol. O Gerson, né, por exemplo. Tostão, Rivelino. Tostão, Rivelino, Se você é como eu, que gosta de levar vantagem em tudo, fume Gás Vila Rica. A famosa lei de Gerson. Mas o interessante é que quase todos jogavam com a 10 nos seus times. O Rivelino, o Pelé, o Tostão, o Gerson. E aí, quando foi jogar lá, deram a 10 pro Pelé. E aí tem uma história de que o Tostão pesou a camisa 10 e a camisa 8 e falou, olha, pesa a mesma coisa, só é um número, né? E aí dizem que um dos méritos do Zagallo foi ter conseguido armar o time com esse monte de 10 em campo, ter achado uma função para cada um, que isso eu escuto falar, assim, né? De que no João Saldanha isso não era bem resolvido, esse tema dos atacantes no meio campo. Passando um pano aqui pro Zagallo um pouquinho, coitado. E tem alguns documentários que os jogadores falam, né? Já vi documentário sobre a Copa de 70, já vi todos os jogos da Copa de 70, né? Porque a cultura reprisou, né? E os jogadores falam muito bem, né? Que algumas inovações táticas no campo foram introduzidas pelo Zagallo, né? Do time subir compacto, voltar para defesa compacta, de uma marcação por zona mais disciplinada. Isso foi muito influência da visão de futebol do Zagallo ali nos anos 70, né? E aquele time ali era uma coisa... O Pelé no auge, né? Jogava por música. Jogava por música. Né? Os caras nem se olhavam. Não. Aquele gol contra a Itália, né? Que é o terceiro gol, que é o chute do Carlos Alberto. Do Carlos Alberto ali da direita. Aquilo é fantástico. A bola passa praticamente por todos os jogadores da seleção. Os italianos não conseguem nem chegar perto da bola. E o Pelé rola a bola sem olhar, né? Ele só toca pro lado e vem aquele chute. É considerado, não à toa pela FIFA, o gol mais bonito das Copas, né? Seguido depois pelo gol do Maradona, que também foi outro espetáculo. E antes dele chutar, a bola dá uma quicadinha no morrinho, hein? Pra pegar a veia, aí já encaixa na veia. Ela se oferece pra ele. 41 minutos de luta. E vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos, atirou. Gol! Gol! Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadindo o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
Mas o Zagallo, ele era conhecido justamente por essa diferenciação tática que ele tinha dos outros. E se a gente falou da época que se amarrava cachorro com linguiça, né? Não existia muita tática e tal. O Zagallo, na época de jogador, já cumpria uma função diferente, assim. Ele era um jogador que recompunha o meio de campo, mesmo sendo atacante, né? Então ele sempre teve essa preocupação tática e depois acabou colocando isso quando virou treinador. E essa Copa é interessante porque nenhum de nós 4 viu essa Copa, né? Mas a gente ficou depois dela tanto tempo sem ganhar que eu, particularmente, eu sempre, toda a Copa e todo jornalismo esportivo e tal, reportagem sempre remetia nessa época às jogadas que aconteciam em 70, as histórias, né? Ela ficou muito tempo sendo debatida, assim, né? Até hoje é por mérito, né? Porque realmente foi um time que jogava muito bem, né? Tem aquela história que é maravilhosa do gol que o Pelé não fez, né? No meio do campo, e eu lembro que uma época atrás eles fizeram uma montagem, assim, como se a bola tivesse entrado, né? É verdade. Pra corrigir essa injustiça. E aquele gol que o Romário fez depois das eliminatórias, né, contra o Uruguai, que ele... Só que ele não dá a volta no goleiro, né? Ele sai pro mesmo lado, ele dá a finta de corpo e não consegue, vai meio de lado, assim, mas faz o gol. Mas você sabe que essa história do gol que o Pelé não fez... Tem 2, né? Tem 2 que ele não fez. O mais famoso é o do meio de campo, né? Meio de campo, contra a Tchecoslováquia. Isso, e a nossa imprensa, que é muito, digamos assim, gosta de inovar bastante, quase não fala, né? Todo mundo que faz um gol do meio de campo, eles colocam na manchete: o cara fez o gol que o Pelé não fez, ou então Pelé ficaria com inveja. Eu acho que uns 100 anos nós vamos ter que explicar para as crianças quem foi o Pelé, que os caras vão continuar usando essa manchete: o gol que o Pelé não fez. Talvez seja maravilhoso por não ter entrado, né? Os 2 gols que não entraram, a cabeçada que o Gordon Banks defende, né? Aquela que é considerada, acho que, a maior defesa das Copas, né? Foi uma Copa memorável, né? Tem o drible de corpo no Mazurkiewicz, que era o goleiro do Uruguai também. Sim. Tem a defesa do Banks e tem esse do meio de campo, né? Não é só... Que foi assim, só pelo ouvinte ter uma noção, se você nunca viu, o goleiro, se eu não me engano, cobrou o tiro de meta, ou fez uma reposição de bola, a bola não cai no chão, o Pelé pega de primeira a bola no alto e a bola passa muito perto do gol. Né, foi um lance, assim, de genialidade, né? Como o Pelé, o jogador de futebol, o Pelé, foi capaz... Pelé não é Edson, viu? E é engraçado, né? Tem uma curiosidade, eu cheguei a dar aula pro Joshua, né, que é um dos filhos mais jovens do Pelé. E ele fala: entenda também, entenda. Professor, entenda. Entenda, professor. Ele deve falar understand. Não, ou então na hora que você faz a chamada e fala o Joshua, ele fala: o Joshua está aqui, né? Como se fosse outra pessoa. O Joshua veio, professor. Pelé é o único jogador realmente tricampeão, né? Estava presente em todas as... Que jogou nas 3 finais. Jogou nas 3 Copas, né? Apesar na outra ele ter se machucado, mas começou jogando. A Copa de 70 foi que ele jogou em todos os jogos, né? Foi que ele jogou inteiro. E aí se sagrou ali, né? Um monstro. E nós tivemos também o furacão da Copa, né? Exatamente. Sim. E era o Jairzinho que fez pelo menos um gol em cada jogo brasileiro. E ficou conhecido por fazer o sinal da cruz depois do gol, né? Ele se ajoelha, faz o sinal da cruz, e depois ele disse que ele tinha visto um outro jogador fazer e ele achou bonito, ele fez também. Não é porque ele era um católico fervoroso. E lembrar, né, Copa no México. Não é à toa que alguns episódios do Chaves exploram isso, né? Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu estou quieto. Bem lembrado. Não, o Pelé não, do Jô Soares, sua vaca. Que? E o Brasil vira um verdadeiro frisson no México, né? Exatamente. O Brasil, que era um dos grandes países que os africanos acompanhavam, né? Assim, não vou querer generalizar os africanos, mas existem relatos, assim, de pessoas que eram nascidas em países da África e que diziam que acompanhavam a seleção brasileira porque era uma seleção que era formada por negros e que se dava bem, né? Então eles se identificavam com o time, porque nessa época os times africanos ainda não tinham seleções, né? Isso vai ser a grande novidade das Copas da década de 80 já, a presença dos times africanos. Alguns desses países ainda não eram independentes, né, que vão participar depois da Copa de 80, é um processo ali de luta política pelas independências. Década de 70 aí é bem interessante nesse sentido, quando a gente para pra pensar numa geopolítica, especialmente quando a gente olha pro continente africano. E a Copa de 70 vai ser a primeira transmitida via satélite. Então você tem uma comercialização maciça do torneio. Então, sim, o mundo está de olho. E é justamente ali que o Brasil arrebenta. Então você vai ter os jogadores se tornando famosos em boa parte do mundo.
melancia fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês. Então, pessoal, o papo tá excelente, mas nós já estamos aí com um avançado de programa. O programa já tá bem avançado na sua gravação. Dos acréscimos. Então nós vamos... estamos aí nos acréscimos do programa. Acréscimo do primeiro então, tempo. é um jogo de 180 minutos, esse podcast, esse episódio. Né? Então nós vamos ter aí o jogo de volta no próximo mês com a segunda parte desse programa. Agradeço aí ao Will, agradeço ao Marcos. Na busca pelos 3 pontos, hein? Exatamente. Eu vou fechar a casinha, colocar um ônibus atrás e garantir o empate. O ferrolho. Ferrolho. Mas valeu aí. Muito obrigado a vocês aí, o papo foi excelente. Vamos voltar a esse tema muito em breve. Continuar, vocês podem ficar aí com algumas prévias aí, cenas do próximo capítulo aí, o que nós vamos falar no próximo episódio. Até porque teremos também Galvão Bueno na próxima. Haja coração. Com certeza. Bem, amigos do Fronteiras no Tempo. Eu lembro que a Copa de 82 era Luciano do Vale, o principal nome da Globo. Exato. Fecham-se as cortinas. E lá vamos nós. Tem um monte de coisa de falar. Eu, por exemplo, eu fui na final da Copa de 2006. Eu tenho isso pra contar também. Pois é. Mentira. Eu tava indo pra um congresso na Espanha. E aí no dia da Copa eu fiz uma conexão na Alemanha. E aí eu tenho no carimbo, assim, no passaporte, que eu entrei na comunidade europeia pela Alemanha, no dia da final. Eu falei que meu avô contava um monte de mentira. Meu avô falou que foi na final da Copa de 50 e tal. E eu guardo esse passaporte pra quando os meus netos lá na frente eu vou contar que eu fui na final e eles não vão acreditar, eu vou mostrar o passaporte. E vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Tem aquele rolo do Renato Gaúcho. Opa, Lazzaroni, 86. Né, que o Leandro, cortaram o Leandro, ele fala, eu vou sair também. Não foi essa? cortaram o Renato e o Leandro tomou as dores. Verdade, ao contrário. Não, isso foi 86, Mano, o Renato 86 ele já aprontou um monte, Mas aqui em 90 ele vai. Isso era o Tele, né? Era o Tele. Tele, 86. Já era o Careca, né? Careca era o atacante, né? Não, Careca é 90. Era atacante. Não, mas ele era o atacante. Não, tinha o Zico perde o pênalti, lembra? O Sócrates. Isso. Já era um time meio remendado do time de 82. Aí deu Zica, né? O Zica, né? O Zico perdeu 2 pênaltis, né? Ele perde o pênalti durante o jogo e perde na cobrança de pênaltis. Mas ele já vai pra Copa no estaleiro, né? Ele tava machucado. Eu tenho um colega meu que disse que o Zico é a invenção do Flamengo. Eu lembro da de 82 por causa da tragédia também. Já tinha figurinha do Ping Pong nessa época. Nossa, é verdade. Das seleções. Pois é. Eu comecei em 90 com figurinha, foi triste. Coisa horrorosa. 86 também tinha. Mas eu não tinha. Mas eu comecei em 90 também. Que eu ficava puto com a bandeira da Inglaterra, que não era a bandeira da Inglaterra. Quer dizer, era da Inglaterra, não era do Reino Unido, né? Eu achava que era. Era a Cruz de São Jorge, né? Eu falava, que bandeira é essa? Tá errado, os caras não sabem nada. Todos ligados na mesma emoção. Meu, aí tem Arnaldo César Coelho apitando em 82 a final. Pode isso? Pode ir. Pode isso? A regra é clara. Depois tem Romualdo Arpe Filho apitando em 86. Pode isso? Esse não pode. Eu nem lembrava. Pelo menos não foi José Roberto Reit, né? Nossa. Esse é da carinhosamente chamado de José Roberto Wrong.
Porque, de certa forma, agora a gente não chega mais no sorteio da Copa de 2018. Não chega. Só mais uma hora, pelo menos. Pô, tem a Copa de 82, a gente não vai conseguir falar rápido. Tem a que a gente ganhou, né? Oi? Vai ter a que a gente ganhou. Agora a gente vai começar. Porque se até agora a gente tá puxando aqui informações aqui, pensando no roteiro, quando chegar na 94, eu vou lembrar que meu tio caiu na piscina, estourou um rojão na mão. Salve, salve, gente amiga da história. Ontem eu sonhei com o Putsch. Sim, aquele que comentamos de modo bastante breve no episódio passado, mas que merece uma atençãozinha um pouco maior. 1923, que os alemães apelidaram de O Ano Desumano, havia começado mal. Em 11 de janeiro, as tropas franco-belgas ocuparam a bacia do rio Ruhr, principal fonte de riqueza da Alemanha, a fim de obrigar, claro, os alemães a pagar as reparações da guerra de que o Ditado de Versalhes os havia condenado. A instabilidade política e a, entre aspas, resistência passiva à ocupação estrangeira levam a greves por todo o país, assim como uma vertiginosa alta de preços. Em outubro do mesmo ano, era necessário algumas dezenas de milhares de marcos para comprar $1 americano ou um simples pedaço de pão. Esse contexto, então, encoraja a uma ação revolucionária. Em Berlim, o presidente da República Friedrich Ebert e o chanceler Gustav Stresemann decretam um estado de urgência em 26 de setembro, enquanto o economista Hjalmar Schacht tenta estancar a inflação criando uma moeda provisória, o Rentenmark. A Baviera recusa o que chama de ditadura dos prussianos de Berlim e proclama no mesmo dia seu próprio estado de urgência, entregando poderes ditatoriais a um triunvirato formado por Gustav von Kahr, o general Otto von Lossow, comandante do exército, e o coronel Hans von Seissa, chefe da polícia. A ameaça do separatismo bávaro paira sobre o país e é o momento em que Hitler escolhe para se apoderar do poder em Munique. Em 8 de novembro, em uma grande cervejaria local, a Birgerbräu-Keller, 3.000 pessoas ouvem o triunvirato. A cervejaria é brutalmente invadida pelos militantes do partido nazista. Seu chefe, Hitler, sobe a um estrado. Revólver em punho, ele empurra os dirigentes bávaros a uma sala e os intima a entregar-lhe o poder, porém os dirigentes resistem. Desconcertado, Hitler tenta na manhã seguinte retomar a iniciativa, planejando ocupar o Ministério da Guerra da Baviera. Uma centena de policiais que permaneceram fiéis às forças locais, apesar do apelo dos nazistas, barram o avanço dos manifestantes. E o putsch da cervejaria termina com um completo fracasso. O chefe nazista é preso 2 dias depois, ao cabo de um processo bastante tempestuoso, no curso do qual exibe o seu talento propagandístico. Hitler é condenado em 1º de abril de 1924 a 5 anos de prisão. Cumpriria apenas 9 meses. Deixa a prisão de Landesberg em 20 de dezembro de 1924 com um manuscrito ditado no cárcere ao seu fiel Rudolf Hess. Nele anuncia seu projeto político para a Alemanha. O título você sabe, Mein Kampf. O nacional-socialismo se apresentava como uma alternativa revolucionária ao comunismo bolchevique. Dizia responder às aspirações dos proletários
dos desempregados e dos Lumpens alemães, que rejeitavam seguir os bolcheviques russos, tidos por alguns germânicos como gente inculta e desprezível. Ao pregar um nacionalismo visceral, o partido de Hitler seduzia também numerosos patriotas sinceros, revoltados com o humilhante ditado de Versalhes. Ao se apresentar, enfim, como revolucionário e antiparlamentar, o nazismo atrai numerosos intelectuais. Com a multiplicação dos desempregados e o decorrente aumento da miséria, especialmente após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o partido nazista vê o número de seus aderentes, simpatizantes, crescer vertiginosamente, como bem analisamos no cast passado. Saudações históricas e um abraço! Foi a única Copa que Cuba participou, a Copa de 38, ou Cuba foi para outras também Copas do Mundo? Fiquei agora curioso com esse dado. Se ninguém souber a resposta, editor corta, viu? Não põe não. O gente não sabe, pra gente parecer inteligente aqui. É não. O editor faz a gente parecer gênios, cara. Isso é uma maravilha. Quase craques de futebol. Claro, isso aqui vai ficar uma delícia de ouvir, você vai ver só. Este programa foi editado por Talkencast, edições e produções de podcast.